Bom dia de novo, Gabriela. Bom É muito dia. bom ter você aqui no nosso projeto, né? Primeiro, como foi, né, você começou a se relacionar com o PPG-Com, teve toda a questão da criação do doutorado aqui, e como foi escoar essa sua pesquisa para dentro do PPG-Com, bem como a elaboração dele em si mesmo. Então, quando eu entrei na Facom, né, em 2013, eu já entrei no BPG-Com também. Eu entrei, comecei, como é que foi? Olha, em dezembro de 2012 eu entro na Facom, em março de 2013 eu entro no PPG-Com. Então, assim, todo esse movimento, na verdade, né, da pesquisa que foi feito entre a graduação e a pós-graduação, né? A gente tem um lema, assim, que eu acho muito interessante, que acabou sendo construído, né, desse modo, muito em função do PPG-Com, no fundo, e é, das exigências, né, da pesquisa na pós-graduação, é que os projetos que a gente começou a desenvolver tem sempre alunos da pós-graduação e da graduação envolvidos, assim, e isso acaba sendo um espaço muito importante para os alunos da pós-graduação, porque eles têm uma certa experiência, às vezes em sala de aula, às vezes não, né, mas de ensino também, porque eles ajudam os alunos da graduação de uma forma nessa relação, no fundo, né, de ensino-aprendizagem. Então, todo esse percurso, né, que foi sendo feito, assim, eu fui aprendendo isso, fui desenvolvendo isso, em função do PPG-Com, a mesma coisa em relação à produção científica. Quer dizer, antes, quando eu ainda não estava na UFJF, eu ia para os congressos, eu né, produzia artigos científicos sozinha, né, e apresentava e fazia isso por mim mesma, assim. E com o PPG-Com e as políticas, né, de pós-graduação, dessa produção conjunta entre professores e alunos, também para amplificar, na verdade, né, o trabalho, o impacto que vai sendo feito, a gente já começou um sistema, na verdade, né, fomos assim desenvolvendo um modo de trabalho em que os congressos, em que os artigos científicos começam a ser feitos, né, a ser produzidos assim em conjunto. Então, hoje a gente tem isso muito bem olhado, né, isso funciona assim muito bem, e sempre com aquela ideia que era o mínimo, que hoje já é muito mais do que isso, mas era tentar, pelo menos, publicar 2 artigos científicos por ano em revistas de qualidade, assim, em revistas bem qualificadas, né? E isso foi crescendo, porque aí depois foram entrando mais alunos, né? E isso foi, assim, amplificando de certo modo, e a gente tem hoje uma produção, assim, que eu considero que é bastante boa, porque ela é constante, né? Ela está sempre sendo aí atualizada. E com, né, os desafios do doutorado, isso ainda se amplificou, né, porque é muito diferente, isso eu acompanhei muito bem na UFJF, quer dizer, é muito diferente você ter um tipo de produção científica com alunos de mestrado para a produção científica com os alunos do doutorado, né. Então, assim, e o que é interessante também é essa formação que vem, né, dos alunos que já participaram e já trabalharam comigo no mestrado e vão para o doutorado. Isso é incrível, porque é bastante diferente. Se eu tenho um aluno, né, que vem para o doutoramento que não estudou ainda comigo, o processo, até ele entrar, né, nesse processo, nesse modo que a gente trabalha, leva um tempo ainda, né? Então, assim, eu acho que isso é importante, porque dá a ideia de grupo, né? Nós somos um grupo de pesquisa que trabalha muito em conjunto, né? Que troca
muito as informações, então está toda a gente sempre muito a par do que uns dos projetos dos outros, né? A gente faz 2 vezes por ano, a gente faz as jornadas do observatório, que é um momento, né, além dos encontros normais do grupo de pesquisa ou das orientações pontuais, a gente faz esse momento de encontro e de debate sobre os projetos de cada aluno. Então, isso acho que é uma coisa interessante também, porque dá essa oportunidade de cada um não só apresentar o seu trabalho, mas também ouvir dos colegas uma apreciação mais aprofundada a respeito do seu projeto. Isso ajuda, não é só eu orientando, acaba que é uma orientação partilhada, né? Porque os colegas também ajudam uns aos outros. Eu acho que isso é uma forma de trabalho muito rica, né? Pelo menos pelo que eu tenho de retorno, né, dos alunos, eles dizem que acham que funciona esse modelo. Ah, maravilha. A pesquisa, ela nunca é feita sozinha, né? É um trabalho assim, coletivo e é muito bom a gente construir mesmo esse universo compartilhado, né, com os colegas. E falando um pouco, né, de universo compartilhado, assim, como foi, assim, a sua atuação, né, ela foi essencial para a consolidação do doutorado no PPG. Como foi, assim, perceber que já era um momento de expandir, criar, implementar o curso do doutorado, e os desafios, né, relacionados a isso? Imagino que seja um processo longo, né, e difícil. Como que foi? O projeto de doutorado no PPG-Com foi um projeto coletivo. Acho que isso é muito importante ser dito também, porque o PPG-Com, né, na história dele, ele traz essa característica, né, de ser um projeto coletivo. Eu lembro quando eu fui eleita como coordenadora, né, em 2016, que o Chico me falou assim uma coisa: olha, é muito importante que todas as decisões passem sempre pelo colegiado, né, que você não tome decisões sozinhas, tanto para não ser uma posição, digamos assim, unilateral e autoritária de certo modo, mas também para todas as decisões serem compartilhadas e as responsabilidades também. Né? E isso eu acho que é muito interessante, porque, e a gente percebe, né, o modo como foi sendo construído, quer dizer, se o PPG-Com começa em 2006, 2007, eu já chego em 2013, já tinha ali uma história, né, que vinha sendo trilhada, que eu acompanho ali entre 2013 e 2016 e entendo as dinâmicas, né, do programa, e quando eu entro na coordenação, tinha ali um grande desafio, que era justamente o doutorado. E por que era um grande desafio? Porque o projeto já tinha sido recusado 2 vezes, né? A gente já tinha mandado 2 candidaturas, e a CAPES não tinha aceito a nossa proposta. Então, assim, para fazer uma terceira tentativa, tinha que ser alguma coisa que fosse diferente do que vinha sendo apresentado, mas, ao mesmo tempo, que mostrasse as características principais, né, do PPG-Com. E aí o colegiado começou a trabalhar, foi destinada uma comissão também, para trabalhar nos pontos fracos, né? Então, assim, quais as razões pelas quais a gente não tinha tido o doutorado aprovado até então. E foi mesmo muito desafiante, assim, foi bastante complicado, na verdade. Esse processo não foi nada difícil, porque ele exigiu algumas decisões, né? Então, assim, a gente sabia que um ponto fraco que a gente tinha muitos professores e pouca produção científica. Enquanto a gente não tivesse mais produção científica, a balança não ia assim, equilibrar, e
E isso era um dos pontos assim principais para não aceitação da, da nossa proposta, né? Porque a gente sabia que a gente tinha bons professores, a gente sabia que a gente tinha bons alunos, porque os processos seletivos eram sempre muito disputados, né? A gente sabia que, assim, o que estava sendo oferecido no mestrado era de boa qualidade. Só que precisava de um certo salto para conseguir estruturar o doutorado. E foi aí que a gente teve, então, uma reestruturação do programa, que foi bastante traumática na Facol, foi um momento muito, muito difícil, porque é, alguns professores que ainda não tinham, por diversos motivos, né, essa produção científica que era pedida, eles não podiam constar nesse projeto que ia ser submetido novamente, porque senão, por causa dessa questão dessa balança que não fechava, né? É, e, e aí houve um descredenciamento eu não lembro mais se foi 6 ou se foi 8 professores, foi uma coisa assim, foi metade do programa não podia, a gente tinha o mínimo que a gente tinha de professores para entrar com o pedido, eram 10, e a gente teve que ficar com 10 ou 11, que era para dar esse equilíbrio entre a produção científica e o número, né, de docentes. Isso foi muito complicado, e aí, né, foi uma decisão colegiada, isso é importante, porque até aquilo que o Chico tinha me falado, nem era pensando nisso que ele tinha falado, né, lá atrás, mas fez bastante sentido nesse sentido, quer dizer, obviamente que tem sempre aquela pessoa que coordena, né, é que ganha os louros, ou então os, o que não é assim tão bom, né? Mas foi sempre uma decisão colegiada. E aí a gente conseguiu consultorias externas, isso também é importante. Tiveram alguns professores, por exemplo, a professora Miriam Tavares, daqui de Portugal, a professora Rose de Melo Rocha, da SPM, ou seja, tivemos ali algumas pessoas que já tinham muita experiência, né, tivemos também o professor Juremi, lá da PUC do Rio Grande do Sul, tivemos ali, agora não me lembro muito bem, mas acho que tivemos uns 4 ou 5 professores externos que avaliaram a nossa proposta antes da gente submeter. E deram muitas ideias, assim, deram, né, muitas sugestões. Então, assim, foi um processo, né, a gente levou ali muitos meses trabalhando no projeto, mas a gente conseguiu, né, colocar elaborar uma proposta mais robusta no sentido em que a CAPES solicitava. Então, assim, na verdade, foi um processo da própria Facom se preparar, ou, digamos assim, arrumar a casa para conseguir essa aprovação, né? O que hoje muitos de vocês, né, que estão no doutorado só podem, porque aquele período ali foi um período muito, muito conturbado, muito difícil, né, de gerir, mas foi importante, porque foram algumas decisões, né, que foram tomadas ali que propiciou esse desenvolvimento e que, obviamente, também está na base da nossa nota 5. Né? Se hoje o programa conseguiu a nota 5, foi porque a gente conseguiu criar o doutorado, porque não existe mestrado de nota 5, né? Não existe programa de pós-graduação só com mestrado que tenha essa nota, e aí houve um grupo, né, de professores que tomou essas decisões e que, é, e que entrou, na verdade, nesse sistema, porque a pós-graduação ele é um sistema. Né? Então, a gente pode
questionar e pode dizer, mas é muito produtivista, mas está mais preocupado com as revistas do que com outras coisas. E ele é também produtivista, mas ele é muito mais do que isso, né? Então, assim, a qualidade das aulas que são dadas, a qualidade do trabalho que os grupos de pesquisa, né, têm desenvolvido, tudo isso é possível dentro desse sistema, e que, no meu ponto de vista, e comparando, por exemplo, com o sistema científico aqui em Portugal, eu acho que ele tá muito bem pensado. Eu acho que assim, o Brasil conseguiu, desde lá dos anos 90, quando eu fiz faculdade, e que não existia pós-graduação na UFMG, né, para esse tempo todo, né, e olhando hoje e tendo acompanhado esse crescimento todo da pós-graduação, eu acho que as apostas foram corretas, né? Então, assim, isso que a gente construiu no PPG-Com, né, com essa, eu acho que tem aí algumas valências, algumas forças. Outra coisa também que eu posso comentar e que também impulsionou essa nossa avaliação é a questão da revista Lumina, né? A revista Lumina, que foi criada pelo professor Potiguar e o professor Chico lá atrás também, que foi uma revista que primeiro era da Facom e depois passa a ser uma revista do PPG-Com, ou seja, que tem muitos anos, né, de existência. Todo o processo de qualificação e de entrada da revista nos indexadores e todo, né, no fundo, um sistema de qualidade que a gente foi implementando na revista Lumina, né, primeiro com os outros professores e depois, quando eu entro também na revista, fiquei 10 anos, né, responsável pela revista Lumina, obviamente trabalhando com vários alunos, né, principalmente com a Dayana, que foi ali, a Dayana que foi aluna de mestrado e doutorado e foi muito importante nessa estruturação, porque a revista Lumina não era uma revista acadêmica dentro dos parâmetros, né, que também impostos pela CAPES, de qualidade científica, e nesses anos ela se tornou, tanto é que até hoje vários colegas comentam comigo que a revista é boa, que a revista, né, tem bons textos, e acho que isso também ajudou, porque os programas, que são 5, também são programas que têm revistas acadêmicas fortes, né? Então, aí tem uma série de coisas, no fundo, uma série de características do programa que permitiu esse desenvolvimento, né? Então, agora a gente está com outros desafios, né? Principalmente o desafio de mostrarmos o nosso impacto social, por exemplo, de mostrarmos a nossa internacionalização, né? São 2 pontos aí importantes assim para o futuro, mas que eu acredito que vai naturalmente acontecer, por causa dessa dinâmica, né, que existe no PPG-Com. Eu acho que os professores são muito comprometidos, e agora a gente tem uma nova leva de professores, né, que já estão entrando justamente pelas demandas, porque cada vez tem mais alunos querendo entrar no programa, então a gente precisa de mais professores, e professores da Facom novos, sabe, gente que vem com uma outra cabeça, com uma outra experiência, que eu acho que também é importante, porque nós, né, que estamos ali na base, já está toda a gente já indo, já indo para a aposentadoria, assim, já está ali já do meio para o final de carreira, né? Então é importante que esses novos colegas também entrem e aprendam essa dinâmica. Eu acho que isso que é importante, é isso que faz uma uma cultura universitária, na verdade, ter continuidade, né? Porque a gente também tem que passar essas experiências para os mais novos para que a coisa continue, né? E eu acho que, nesse sentido, o PPG-Com tem muita história boa, né? Assim, de comprometimento, de dedicação, acho que pelo menos eu vejo, essa é a minha visão, né? E falando assim um pouco de novos caminhos, né, e renovação, qual o conselho que você daria assim para quem está entrando, tanto como aluno, né, como discente, quanto como docente, né? Imagino que
para o pessoal que entra, assim, é uma coisa nova, né? Então, um conselho que você daria, assim, para o pessoal que está chegando para renovar as energias do programa? Eu acho, assim, em relação aos alunos, o que eu queria, assim, né, deixar aqui uma mensagem, eu acho que os alunos precisam estar muito atentos com a questão da inteligência artificial, porque a gente tem um atalho aí, né? Como eu comentei com vocês, essa produção, esse percurso todo, né? Que eu percorri, cada um tem o seu e todos são bons, porque, né? Cada um é o seu, é a sua própria jornada, né? Mas eu vejo como, claro, todas as potencialidades da inteligência artificial e tudo que isso traz, né, de bom para a nossa sociedade como um todo, mas vejo aí também alguns riscos e alguns desafios que os alunos da pós-graduação precisam estar muito atentos, porque assim, o aluno da graduação, ele está mais ligado, digamos assim, no seu emprego, né, no que vai ser no futuro em termos de empregabilidade. E isso o mercado vai dizer, o que a inteligência artificial vai trazer. A minha preocupação com os alunos que vêm para a pós-graduação, e quem vai para a pós-graduação, não vai só porque quer um diploma de mestrado, vai porque quer aprofundar seus conhecimentos, né? Vai porque quer ampliar, na verdade, porque tem uma certa sede de conhecimento, porque quer aprender mais, porque quer conhecer mais, né? Senão a pessoa não precisa ir para a pós-graduação, se ela não tem esse interesse. É, e aí é que eu vejo que a gente não pode, que a gente tem que estar atento, né, para não pegar os shortcuts, né? E a inteligência artificial pode trazer muitos shortcuts. E um principal que eu acho que eu estou muito preocupada com isso, tenho lido e estudado sobre isso, é a questão do pensamento crítico. Né? Se você tem uma máquina que pensa por você, que faz todos os resumos e que elabora os seus artigos científicos, você não está desenvolvendo o seu potencial, que é incrível, porque todo ser humano tem esse potencial, de reflexão e de pensamento crítico. E se a gente não tiver pensamento crítico, a gente não tem ideias novas, a gente vai só reciclar coisas que já estão aí. Quer dizer, para a gente ter criatividade, ideias novas e contribuir de uma forma original, né? Nesse caso específico para a ciência do nosso país, que é isso que a gente está fazendo, senão a gente não estava na pós-graduação, né? A gente precisa pensar. E se a gente deixar que a máquina pense por nós, a gente não vai, a gente não vai muito longe, né? Então é um pouco isso assim a minha fala para os alunos. E para os professores, os novos, né, professores que têm chegado agora, eu diria assim que na verdade, é uma alegria, né, poder ter essa oportunidade, no fundo, de ter gente nova, gente mais nova no programa que quer aprender, que quer, na verdade, compartilhar seus conhecimentos também, né? E o que eu teria a dizer assim, é ficar atento mesmo para aprender o modo como a pós-graduação funciona, porque isso é muito importante a gente aprender, porque senão a gente está fora do jogo, né? Então, assim, algumas coisas são menos boas, mas a gente tem que aprender como é que elas funcionam. E a outra coisa é aproveitar, na verdade, essa oportunidade que a UFJF traz da criação dos grupos de pesquisa e desses projetos que podem ser financiados, porque só com isso é possível trabalhar com os alunos que têm um potencial imenso, isso é muito bom, assim, os alunos que entram na UFJF são super interessados, são super criativos, sabe? E aí aproveitar isso, assim, um pouco desse percurso que eu falei, né, que eu trilhei, não quer dizer que outras pessoas vão trilhar do mesmo modo, obviamente que não, né? Mas essas oportunidades. E foi engraçado, porque logo quando eu entrei, eu lembro do Jorge Fels me dizer: olha, Gabriela, você pode. Eu não sabia, porque você está chegando
no emprego novo, assim, você não sabe nada do que está acontecendo. Aí eu lembro do Jorge Fels me dizer, olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Ele me deu ali várias dicas, na verdade, do que a UFJF propiciava, né, em termos dessa possibilidade de desenvolvimento de projetos. E foi essencial, porque a partir disso eu comecei a ver ali o que eu podia fazer e como podia ser. Então, assim, aproveitar, eu acho, sabe, porque é uma coisa também que não são todas as universidades que têm. Eu já conversei com muitos colegas de várias universidades brasileiras e não é bem assim, né, que funciona. Então, aproveitar esse potencial para dar continuidade, no fundo, né, para dar continuidade ao PPG-Com, porque ele merece, porque foi construído assim, com sangue, suor e lágrimas.